Existem projetos no mundo que gastaram bilhões, mas foram simplesmente abandonados, não foram concluídos, não foram usados, como se tudo tivesse parado de repente. Mas a pergunta é, por quê? Estes são os 12 projetos mais caros que foram completamente abandonados, mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz muita diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Vamos começar pelo número 12, Sandy Pod City. Em 1978, um desenvolvedor começou a construir um resort diferente em Taiwan, perto de Taipei. O plano era criar um destino de férias para os soldados americanos baseados na Ásia, mas esse não era um resort comum. As casas tinham formato de disco voador, parecendo naves espaciais pousadas no chão. Chamavam-se casas cápsula, ou seja, casas pré-fabricadas na fábrica e depois instaladas no local. Muitas dessas foram construídas à beira do penhasco, de frente para o mar. Pareciam modernas, pareciam do futuro, mas depois de 2 anos, de repente o projeto parou. Em 1980, o projeto não continuou. O motivo oficial foi que o dinheiro acabou. O investidor faliu, por isso a construção não foi concluída. Mas existe outra história que se espalhou entre as pessoas. Enquanto construíam o lugar, dizem que os trabalhadores destruíram uma estátua de dragão para alargar a estrada, segundo a crença chinesa. O dragão é um protetor, e se você o destruir, algo ruim acontece em troca. Depois disso, vários acidentes aconteceram no local. Algumas pessoas morreram, outras, de repente, cometeram suicídio. Por isso, os trabalhadores ficaram com medo e não queriam voltar. Espalhou-se o boato de que o lugar estava amaldiçoado. Alguns até disseram que era um antigo cemitério da época dos holandeses. No final, os investidores desistiram e abandonaram o projeto. Por quase 30 anos, as casas ficaram lá de pé, danificadas, enferrujadas e cobertas de plantas, até que o lugar ficou famoso entre exploradores e turistas. Chegou a ser usado em filmagens da MTV. Foi chamado de Ruínas do Futuro. Em 1989, alguém tentou retomar o projeto. Investiram 24 milhões de dólares, mas os engenheiros descobriram que as casas não resistiriam a um terremoto em Taiwan. Então, foi abandonado de novo. Em 2008, começaram a demolir o local. E quando chegou 2010, não restou mais nada. Só sobraram fotos como evidência de que isso existiu. Número 11. Saturn Unique Tower. Bangkok é conhecida por seus prédios altos, mas também há muitos edifícios que não foram concluídos. Eles são chamados de torres fantasmas. Prédios começaram a ser construídos, mas foram abandonados após o colapso da economia da Tailândia em 1997, conhecido como Crise Financeira Asiática. Uma grande crise que paralisou muitos negócios. Por causa disso, mais de 300 projetos foram interrompidos. Um deles foi a Saturn Unique Tower, o arranha-céu abandonado mais famoso do Sudeste Asiático. O plano era transformá-lo em um condomínio de luxo de 49 andares no centro do distrito financeiro de Bangkok. A construção começou em 1990. O investimento foi de quase 1,8 bilhão de baht tailandeses. Isso equivale a aproximadamente 70 milhões de dólares americanos. Em 1997, cerca de 80% da obra já estava concluída. Todo o edifício já havia sido construído, estava quase pronto. Mas de repente veio a crise financeira asiática. Foi uma grande queda econômica na Ásia. A empresa que financiava o projeto faliu e em apenas algumas semanas a construção parou. Não conseguiram continuar, mas a situação ficou ainda mais complicada por causa de um problema pessoal do desenvolvedor. Em 1993, Hang San Torsuan foi preso e acusado de planejar o assassinato de um alto funcionário do tribunal. O caso durou 15 anos. Ele foi condenado em 2008, mas foi absolvido em 2010. Enquanto isso acontecia, seu filho Pantasak Torsuan ficou responsável pela empresa. Ele se recusou a vender o prédio se os compradores originais não fossem totalmente pagos. Por isso, até hoje, a torre está presa em problemas legais e financeiros. Não há um plano claro para o que vai acontecer com ela. Mas enquanto isso, outra coisa aconteceu. Exploradores urbanos descobriram que é possível entrar aqui dando uma propina ao segurança. E por alguns anos, centenas de pessoas todo fim de semana subiam seus 49 andares sem corrimãos, sem segurança, as laterais abertas, perigoso. Mas a vista lá de cima é incrível. Dá para ver toda a cidade de Bangkok, o rio Chao Phraya
e os templos dourados como o Wat Yanawa. Enquanto isso, no subsolo, ele ficou cheio de água e virou lar de milhares de peixes para controlar os mosquitos. Em 2017, ele ainda foi usado como cenário para o filme de terror tailandês The Promise, mas agora está fechado. É rigorosamente vigiado. E quem entrar pode ser preso. A Torre Fantasma ainda está de pé até hoje, inacabada. Não é usada, está 80% concluída. Ela permanece silenciosa no meio de uma cidade movimentada e moderna na Ásia. Número 10, Wonderland Amusement Park, cerca de 20 milhas ao norte de Pequim, no caminho para a Grande Muralha da China. Foi construído um castelo que parece de conto de fadas. Isso não é um castelo de verdade, é parte de um grande parque temático. Tem cerca de 120 acres de extensão. O plano era que se tornasse o maior parque de diversões da Ásia. Teria montanhas russas, uma vila medieval, área de compras, hotéis de luxo e playground coberto. O castelo seria o símbolo. Dá para ver logo da rodovia. É como um chamariz para as pessoas. Em 1997. Mas só passou um ano. Tudo parou, porque houve um problema com o terreno. O desenvolvedor e os agricultores locais não chegaram a um acordo sobre o pagamento de suas terras. As famílias não saíram, e o governo também não resolveu o problema. Por isso, o projeto foi interrompido e acabou sendo abandonado. Quando o dinheiro acabou, já tinham feito muito no Wonderland Amusement Park. A estrutura do castelo já estava de pé. Há um design antigo, partes de metal e uma grande área de concreto em todo o lugar. Estava quase pronto, mas foi abandonado. Então algo estranho aconteceu. Os agricultores, que eram os antigos donos da terra, voltaram. Eles retomaram o lugar e começaram a plantar ali mesmo, bem no meio das construções inacabadas. Existem fotos de 2011 que mostram grandes plantações entre as torres de concreto do castelo inacabado. Há agricultores descansando em alguns lugares, no interior de paredes que nunca foram terminadas. A aparência é muito estranha. Parece uma mistura de fantasia e vida real. Um parque temático que também virou plantação. Por isso, alguns o chamam de o milharal mais caro da Ásia. Alguém tentou reviver o projeto em 2008, mas os engenheiros descobriram que ele não resistiria a um terremoto na região. Por isso, ele foi completamente demolido em 2013 e em 2015 foi substituído por um shopping center. Número 9, Estação Central de Michigan. Ela está localizada em Detroit. Em 1913 era uma das maiores estações de trem do mundo. Ela foi projetada pelos mesmos arquitetos que fizeram o Grand Central Terminal em Nova York. Seu interior tinha pisos de mármore, tetos altos e grandes colunas. A torre acima chega a 18 andares e, no seu auge, mais de 4.000 pessoas passavam por aqui todos os dias. Era um símbolo da força de Detroit, uma cidade conhecida pelo industrialismo. Mas, com o tempo, tudo mudou. O número de carros aumentou. As pessoas preferiram dirigir do que andar de trem. Aos poucos, o número de passageiros foi diminuindo, até que as operações enfraqueceram completamente. No dia 6 de janeiro de 1988, o último trem da Amtrak partiu e, depois disso, a estação foi fechada. Durante alguns anos, o local foi destruído. O aço, os cabos e até as luzes foram levados. Tudo o que podia ser levado foi levado. O telhado ficou danificado. A chuva entrou, e o interior do prédio virou abrigo para os pássaros. Durante 30 anos, isso se tornou um símbolo da decadência de Detroit. Apareceu em filmes como Transformers e em videoclipes do Eminem. Muitos planos foram feitos para restaurá-lo, mas nenhum foi adiante. Até que, em 2018, a Ford Motor Company comprou o prédio por $90 milhões. E eles investiram quase $950 milhões para restaurá-lo à sua antiga glória. Isso levou 6 anos e mais de 1,7 milhão de horas de trabalho de trabalhadores qualificados. Houve pessoas que secretamente devolveram alguns itens roubados, incluindo parte do relógio original no saguão de bilhetes, enquanto se espalhava a notícia de que a estação estava sendo restaurada. A Michigan Central Station reabriu em junho de 2024 com um concerto de abertura de Diana Ross e Jack White, após ter ficado abandonada por 36 anos, e quando reabriu, estava quase igual a como era em 1913. Mas agora o telhado não tem mais goteiras, e você não precisa mais subir por uma janela quebrada para chegar ao topo. Número 8.
Coleman's Cove. Em 1908, um trabalhador ferroviário chamado Zacarias Levala viu algo brilhando na areia perto de Luderitz, que na época fazia parte do sudoeste africano alemão. Ele pegou aquilo e mostrou para seu supervisor, August Tausch. Era um diamante. E não era apenas um diamante comum. Os diamantes de Coleman's Cove eram de altíssima qualidade e muito fáceis de achar. No começo, as pessoas apenas se ajoelhavam no chão e pegavam as pedras diretamente do deserto. Por causa disso, o governo alemão declarou toda a área como zona restrita e construiu uma cidade inteira no meio do deserto. Havia mansões na Millionaires Row. Havia um hospital com a primeira máquina de raio-x do hemisfério sul. Ginagamit para huli. Ladrões de diamantes. Havia cassino, salão de baile, pista de boliche, teatro e até uma fábrica de gelo que produzia bebidas geladas no meio do deserto. Entre 1908 e 1914, foram extraídos aproximadamente 5 milhões de quilates de diamantes. Naquela época, era um dos lugares mais ricos do mundo com base na renda per capita. Mas em 1928, foi descoberto um depósito ainda mais rico a cerca de 300 quilômetros de distância e, de repente, tudo mudou. As pessoas foram embora. Eles deixaram suas casas e pertences para trás. Em 1956, não restava mais nada. Aos poucos, a areia engoliu toda a cidade. As casas ficaram cheias até as camas serem cobertas de areia. Hoje, a Coleman's Cove é um dos lugares mais fotografados do mundo. Uma cidade lentamente engolida pelo deserto. Número 7. Ponto S. United States. Em 19 de fevereiro de 2025, muitas pessoas se reuniram em Delaware, Filadélfia, para assistir a sua partida pela última vez. Depois de quase 30 anos parado no cais, apodrecendo e se deteriorando aos poucos, o maior transatlântico já construído pelos Estados Unidos voltou a se mover. Ela não será levada para virar hotel ou museu. Como já era esperado há muito tempo, em vez disso, ela está indo para Mobile, Alabama, para que os materiais perigosos sejam removidos antes de ser deliberadamente afundada na costa da Flórida para se tornar a maior terra artificial. O USS United States foi construído em 1952 ao custo de cerca de 80 milhões de dólares, o que equivale a mais de 900 milhões de dólares hoje. O governo dos Estados Unidos deu um subsídio de 50 milhões de dólares, porque ele foi secretamente projetado para poder ser convertido em transporte de tropas, capaz de levar mais de 14 mil soldados em tempos de guerra. A sua velocidade máxima nunca foi oficialmente divulgada pela Marinha dos Estados Unidos, mas é quase certo que ele atingiu 38 nós, ou cerca de 44 milhas por hora. Por isso, ele é o transatlântico mais rápido já construído. Em sua viagem inaugural em julho de 1952, ele cruzou o Atlântico em 3 dias, 10 horas e 40 minutos, quebrando o recorde do RMS Queen Mary por 10 horas. Até hoje, ele ainda detém o recorde de transatlântico de passageiros mais rápido do Atlântico, mas foi usado mais alumínio em sua construção do que em qualquer outro projeto da época. Tudo isso para deixá-lo mais leve e aumentar sua velocidade. 4 presidentes dos Estados Unidos viajaram nele. Também estiveram a bordo Marilyn Monroe, Marlon Brando, Walt Disney e John Wayne. Mas em 1969 ele parou de operar porque viajar de avião se tornou mais prático. Nos anos seguintes, ele foi vendido várias vezes. A Norwegian Cruise Line comprou, mas não conseguiu arcar com os custos de reforma, por isso também acabou vendendo. Ele foi levado para a Turquia para remover o material antigo e, em 1996, foi rebocado para a Filadélfia, onde permaneceu por 29 anos. Pagavam quase $1.000 por semana pela taxa de atracação, e depois ficou ainda mais caro. A SS, United States Conservancy, tentou salvar o navio. Eles fizeram campanhas, arrecadaram fundos e até receberam apoio de pessoas famosas, mas ainda assim não foi suficiente. Em outubro de 2024, o condado de Okaloosa comprou o navio, apenas para afundá-lo. Um navio que já transportou presidentes e artistas famosos através do Atlântico. Terminou como uma velha estrutura visível do estacionamento da IKEA. Mas em sua última partida, as pessoas se aglomeraram. As pontes ficaram lotadas. As estradas foram fechadas enquanto ele passava. E para aqueles que o admiravam, foi uma despedida de algo que nunca mais poderia ser substituído. 2026, o SS United States já está no fundo do Golfo do México,
a cerca de 22 milhas da costa da Flórida, e aos poucos está sendo coberto por corais. Número 6. Hotel Ryugyong. No centro de Pyongyang, há um enorme edifício em forma de pirâmide com 105 andares, mas nunca recebeu sequer um hóspede. É conhecido como o Hotel da Perdição. Tem 330 metros de altura, mais alto que a Torre Eiffel. E a construção começou em 1987. Como resposta da Coreia do Norte a uma empresa sul-coreana que construiu o hotel mais alto do mundo no ano passado, o governo de Kim Il-sung queria algo maior. Uma grande pirâmide com 3 partes e planos para 5 restaurantes giratórios no topo. Isso deveria ter sido concluído antes do evento de 1989, mas não foi terminado. A construção continuou e, em 1992, atingiu toda a altura de 1000 mas, no mesmo ano, aconteceu a dissolução da União Soviética. A principal fonte de apoio da Coreia do Norte desapareceu, e o país entrou em uma crise que reduziu quase 40% de sua economia. De repente, tudo parou. O guindaste no topo ficou lá por 16 anos. Para esconder a vergonha, era como se o prédio nem existisse. Ele não aparecia nos mapas, não era mencionado na mídia. E havia turistas que viam o enorme prédio. Ninguém conseguia explicar o que era aquilo. Em 2008, a construção foi retomada quando uma empresa egípcia chegou para instalar a fachada de vidro. Em 2011, o prédio já parecia terminado por fora, mas por dentro ainda não estava. Um grupo europeu de hotéis planejou administrar o local, mas desistiu em seguida. Em 2018, ainda colocaram uma enorme tela de LED, que é usada como painel de propaganda. De acordo com uma pessoa que conseguiu entrar, o interior é só cimento e o único elevador funcionando é lento e ainda precisa de um operador. No 99º andar ainda não tem nada dentro. Em 2024, o governo tentou encontrar um operador de cassino para terminar isso em troca de receita. Mas até 2026 ninguém ainda aceitou. O Hotel Ryugyong continua vazio. Um prédio que já está de pé há quase 4 décadas. À noite, sua tela de LED se ilumina enquanto a cidade ao redor às vezes ainda fica sem eletricidade. Número 5. Aeroporto Internacional de Montreal-Mirabel. Construído a 55 quilômetros ao noroeste de Montreal, em uma área enorme de quase 400 quilômetros quadrados. Para isso, cerca de 3.500 famílias de agricultores foram removidas de 100 mil acres de terra. Só a compra daquela terra já custou 140 milhões de dólares, quase 8 vezes o valor estimado originalmente. O prédio do terminal, por sua vez, custou mais de 1 bilhão de dólares. O plano era ter 6 pistas e 6 terminais capazes de atender até 50 milhões de passageiros por ano, mas na verdade, só a primeira fase foi concluída. Em 2004, o último voo de passageiros partiu. Em 2016, o terminal foi demolido. Por que fracassou? O problema é simples: uma previsão errada sobre o futuro. Na década de 1970, o número de passageiros estava aumentando e os planejadores achavam que as viagens supersônicas se tornariam normais. Eles achavam que o Concorde seria o principal avião, por isso construíram um aeroporto para ele. Longe da cidade, com pistas longas, mas tinha um problema: era longe demais. 55 quilômetros da cidade, sem trem. O táxi até o centro custa cerca de 75 dólares. E ao invés de ir direto para o avião, você ainda precisa pegar um ônibus que adiciona quase 40 minutos à viagem. As companhias aéreas não gostaram. Os passageiros também não gostaram. Além disso, a economia de Montreal enfraqueceu e muitas empresas se mudaram para Toronto. Isso reduziu ainda mais a demanda. Em 1997, os voos internacionais foram devolvidos ao antigo aeroporto, o Aeroporto Internacional Montreal-Trudeau, e Mirabel foi completamente abandonado. Por muitos anos, ele ficou simplesmente abandonado. Ainda gastavam 30 milhões de dólares em manutenção. E ainda custou mais 15 milhões de dólares só para demolir. Hoje as pistas ainda estão lá. Agora, a Airbus só usa para fabricação e testes de aviões, e os terrenos ao redor voltaram a ser plantações de milho, nas mesmas terras que antes foram tomadas das famílias. Um aeroporto de 1 bilhão de dólares construído para um futuro que nunca chegou. Number 4. Project
Em 1988, Saddam Hussein pagou 25 milhões de dólares ao cientista Gerald Bull para criar uma arma diferente, um canhão gigantesco. O plano era construir um canhão enorme, cerca de 156 metros de comprimento, tão comprido quanto um prédio deitado. Ele poderia lançar um projétil até o espaço, como um foguete, mas disparado como um tiro. Gerald Bull acreditava que isso seria mais barato do que um foguete. Ninguém apoiou, exceto Saddam Hussein. Havia o Baby Babylon que funcionou e 2 Big Babylon que eram super canhões. O projeto teria sido enorme e poderia ser usado tanto para o espaço quanto para a guerra. Mas Gerald Bull foi assassinado e tudo acabou de vez. Número 3. Centralia. Em 27 de maio de 1962, 5 bombeiros voluntários queimaram um aterro sanitário na pequena cidade de Centralia. Era algo rotineiro. Eles faziam isso todo ano para queimar o lixo antes do Memorial Day. Mas havia algo que eles não sabiam. Aquele lugar já foi uma mina de carvão, e embaixo dele havia um buraco aberto conectado aos antigos túneis. O fogo entrou no subsolo e encontrou uma camada de carvão. Foi aí que o problema começou. O fogo nunca mais se apagou. Até hoje ainda está queimando embaixo da cidade. Segundo os especialistas, isso pode continuar por mais 250 anos. No começo, o efeito era pequeno, mas com o tempo a situação foi piorando. Em 1981, a cratera engoliu uma criança. Ainda havia vapor quente saindo. Ele sobreviveu, mas ficou claro o quão grave já estava. Eles tentaram apagar o fogo, cavaram, jogaram água, usaram produtos químicos, mas nada funcionou. Em 1983, estimaram que seriam necessários 600 milhões de dólares para apagar o fogo completamente. E ainda assim, a maior parte da cidade seria destruída. Então, o que o governo fez foi não resolver o problema. Eles simplesmente pagaram as pessoas para irem embora. Em 1992, usaram a lei para comprar todas as propriedades e expulsar os moradores restantes. A cidade foi desaparecendo aos poucos, as casas foram demolidas, as ruas ficaram para trás, e só cresceu mato onde antes havia uma comunidade. Agora restam apenas cerca de 5 pessoas lá. Há fogo debaixo da terra, silencioso, mas contínuo. Uma cidade desapareceu por causa de um pequeno buraco. Em 15 de novembro de 1988, a União Soviética lançou seu próprio ônibus espacial, Buran, que significa tempestade de neve. Na aparência, ele é quase igual ao ônibus espacial da NASA, mas há uma grande diferença. Ele não tem motores principais próprios, ele é levado ao espaço por um foguete separado chamado Energia. O mais surpreendente, não tinha piloto. Todo o voo do lançamento ao pouso foi controlado só por computador. Ele subiu para a órbita, deu 2 voltas ao redor do mundo e voltou à Terra em 3 horas e 25 minutos. E o mais impressionante, ele pousou quase exatamente no centro da pista. O erro foi de apenas cerca de 3 metros. Naquela época, nem sistemas totalmente automáticos conseguiam fazer isso. O projeto era enorme. Mais de 150 mil engenheiros e trabalhadores estavam envolvidos. E gastaram cerca de 20 bilhões de rublos, o que equivale a cerca de 16 a 30 bilhões de dólares hoje em dia. Mas embora o primeiro voo tenha sido bem sucedido, ele não foi repetido. Em 1989 aconteceu a queda do Muro de Berlim. E, em 1991, a União Soviética colapsou completamente. O projeto perdeu financiamento e propósito. Em 1993, Boris Yeltsin cancelou oficialmente o projeto. O ônibus espacial foi deixado em um grande edifício em Baikonur. Ninguém cuidava e já não era mais utilizado. Em 2002, o teto desabou. O ônibus espacial foi soterrado e 8 pessoas morreram. Há outro Buran que estava quase pronto, 97% concluído, mas ele também nunca voou. Até hoje está apenas encostado. Isso é o que torna o Buran diferente. Ele não falhou, ele não ficou aquém, ele teve sucesso. Mas o país que o criou, a União Soviética, foi o que desapareceu. Um projeto perfeito que foi deixado para trás por causa do colapso do mundo ao seu redor. Número 1, supercolisor supercondutor. Em 1987, Ronald Reagan anunciou um projeto que seria a máquina científica mais poderosa do mundo. Uma máquina gigantesca que acelera partículas, ainda maior do que o grande colisor de Hadrons na Europa. O plano era um túnel subterrâneo com 87 quilômetros de comprimento
mais de 3 vezes maior que o LHC, e com uma energia que chegaria a 40 teraelectronvolts, quase o triplo do que o LHC consegue fazer. Ele usaria 4.700 ímãs especiais para esse tipo de máquina e 2 milhões de litros de hélio líquido para se manter super frio durante o uso. Se tivesse sido concluído, poderia ter descoberto o bóson de Higgs uma década antes da Europa. A construção começou em 1991. Eles cavaram 17 poços e construíram 23 quilômetros de túnel. Quase 2.000 trabalhadores estavam envolvidos. Mas, com o passar do tempo, o problema foi aumentando. O orçamento original de 5 bilhões de dólares chegou a mais de 10 bilhões de dólares. E em 21 de outubro de 1993, o Congresso dos Estados Unidos votou para interromper o projeto. Mesmo Bill Clinton queria continuar, mas foi ele quem assinou para parar o projeto. Não foi só dinheiro que se perdeu, não foi só o túnel que se perdeu. Perdeu-se também a chance dos Estados Unidos serem os primeiros. Entre as perguntas mais profundas da ciência, em 2012 a Europa descobriu o bóson de Higgs, usando o LHC. Se o SEC tivesse continuado, os Estados Unidos provavelmente teriam sido os primeiros a fazer isso e poderiam ter descoberto muito mais coisas que ainda desconhecemos. Agora, os túneis ainda estão lá, enterrados sob o Texas, cheios de água e abandonados. Um projeto que poderia ter explicado como o universo funciona, mas foi interrompido por causa dos custos e da política.